da Universidade Federal de Campina Grande, que ele tem um programa de computador que ele monitora em tempo real e tem a sinalização como um semáforo de trânsito, né? A fila que está verde, amarelo e vermelho. Então, o gerente, ele tem já, como do birô dele, observar que aquela fila está chegando no tempo vermelho. E se antecipa, vai lá e chama o cliente, já destina para a fila que está com menos movimento, ou então designa um funcionário para atender. O senhor tem razão, o senhor está coberto de razão. Há inteligência, né? Há meios, né? Agora, lamentavelmente, muitas vezes não se quer tomar a decisão ou se fazer o investimento. Eu tomei conhecimento de que aquela rede de caixa eletrônico do Banco 24 Horas, eles praticamente não são explodidos. E não são explodidos por quê? Porque há um dispositivo que mancha as notas de vermelho. E criou uma dificuldade para o bandido. Então ele não vai explodir o 24 horas. Ele vai explodir o quê? O do banco normal, que não tem essa prevenção. É esse tipo de decisão que se tem que tomar e não repassar esse custo para o cliente e principalmente para o vizinho do banco. Porque quando se explode um banco desse, um posto avançado desse que hoje tem em todo canto que você chega, cidade do tamanho que for ter um posto desse, quando se explode 2 ou 3 casas na vizinhança, o prejuízo é imenso. Não, e até um exemplo mais drástico, né? O supermercado agora que foi incendiado por conta de um caixa eletrônico, né? Foram arrombar e queimaram um mercado praticamente com 6 meses de inaugurado, né? Que eu achei um absurdo, e por conta de explodir um caixa que estava dentro do supermercado. Eu temo em não aceitar, né, que nós entreguemos os pontos, né? E enquanto autoridades públicas se passa para a opinião pública de que não é assim mesmo, tem que ser desse jeito e não tem jeito. Não. Aquela história de Chicó. Não, é porque é assim mesmo de Chicó de Ariano Suassuna. Eu não sei como é que foi, só sei que foi assim e é assim desse jeito. Não. E aceitar e deixar? Não pode. Não se pode. Nós temos inteligência nesse país suficiente para ter soluções para casos como esse. Está muito fácil a história de explosão de banco, né, de caixa eletrônica. Então, será que nós não temos inteligência, né, para enfrentar isso? Será que a gente, enquanto Estado, né, instituído, nós não temos condições de enfrentar isso? Né? O Estado, ele tem como. Ele pode não estar querendo enfrentar. Quando eu falo Estado, eu falo Estado, nação, a federação. Nós tivemos essa semana uma coisa terrível lá no Ceará, uma cidade chamada de Milagres, né? Em que num embate desses, né, eles levaram já os reféns dentro do carro. A polícia com serviço de inteligência não conseguiu identificar, estava monitorando toda a atividade e estavam de campanha esperando chegar somente os bandidos. Chegaram já com refém dentro do carro e aconteceu uma tragédia, 6 pessoas foram assassinadas, a polícia pensando que era bandido. Então, chegou a hora, eu peço desculpa até de me alongar. Pode ficar à vontade. Porque quando a gente passa a estudar coisa mais a miúde, né, quando a gente vê aquele cidadão que está lá no presídio federal, lá em Porto Velho, o Nen da Rocinha, e quando você vai olhar quem é o Nen da Rocinha, qual foi a origem de Nen da Rocinha? Nen da Rocinha, ele coordenava a entrega desses panfletos, obrigado, de uma telefônica no morro. Umas 10 moças, umas 20 moças, ele era o coordenador disso. Eu ouvi o ministro da Segurança Nacional dizer que tinha perdido a guerra contra as organizações criminosas que atuam no Rio de Janeiro. Agora você imagina o Estado brasileiro, né, que tem doutrina, que tem estudo, que tem técnica, que tem o recurso do nosso imposto. O Estado brasileiro reconheceu que perdeu a guerra para um cidadão chamado Nen,
que de dentro de um presídio nacional de segurança máxima consegue, dentro de um presídio de segurança máxima nacional, consegue articular uma invasão a um morro no Rio de Janeiro. Ele em Porto Velho. Se fosse alguém que tivesse sido treinado pelo FBI, né, pela Al-Qaeda, se fosse alguém que tivesse sido treinado, né, sei lá, qualquer uma dessas grandes instituições de segurança do mundo, a polícia de Israel. Era menos feio, mas ainda tínhamos a obrigação de vencer. Tinha a obrigação de vencer. A SWAT, né? O exército de Israel, tudo bem, a gente admitia, mas quem nem, né? E se você for olhar a história de todos eles, são pessoas comuns que entraram no crime por conta de uma desventura. O Ney mesmo, ele entrou no crime precisando de uma cirurgia para um filho, ou era a esposa, e recebeu a ajuda do chefe do tráfico, começou como soldadinho do tráfico e hoje comanda, né, uma facção criminosa. Mas, meu Deus, será que o Brasil vai se render a isso? Será que o Estado brasileiro vai se render a isso? Então chegou a hora de dar um freio de arrumação nisso, né? E tem estudo, e tem doutrina, e tem como se fazer. Porque, por exemplo, os Estados Unidos, depois do que aconteceu em 11 de setembro, né, não se acovardou diante do terrorismo, não. E foi uma coisa inusitada que aconteceu lá. Mas se precisou fazer inovações legislativas, né? Lá chamaram um cidadão que era tido como louco lá na Alemanha, né, que inventou a teoria nova do direito, chamado o direito penal do inimigo. Esse camarada era totalmente execrado, diziam que ele era louco. Aí quando o Osama Bin Laden conseguiu destruir as Torres Gêmeas, aí não, rapaz, aquele cara, faz sentido a loucura daquele cara. E hoje os Estados Unidos tem diversas legislações fundamentadas dentro do direito penal do inimigo. E o que é isso? É bom a gente dizer o que é isso, né? O direito penal do inimigo, ele não vê, por exemplo, o cara que assaltou uma lotérica, né, como um inimigo do Estado. Ele não vê, por exemplo, o camarada que, mesmo participando de uma organização criminosa que puxa carro, como inimigo do Estado. O inimigo do Estado é alguém que tem uma estrutura de Estado e que enfrenta o Estado como se fosse inimigo. Nós tivemos um caso aqui da Paraíba que a gente pode retratar bem isso, né? Aquela invasão lá do PB1 em João Pessoa. Você entrou ali com estrutura de Estado, de Exército, desafiando a força estruturada do Estado, né? E aí você não pode ser tratado como um bandido comum. A gente vê no Rio de Janeiro, nos morros, os beliantes das esquinas, cada um com um fuzil, que uma senhora jornalista disse que podia ser um guarda-chuva, mas eu tenho razões fundamentadas para suspeitar que não era um guarda-chuva, né? E ela dizia, e o cara tá lá, 4 ou 5 com um fuzil na mão, a televisão filmando, a polícia vendo, e não se pode fazer nada. Né? Então, os Estados Unidos evoluíram para quê? Uma legislação, por exemplo, a Constituição Federal, a Carta Magna, no seu artigo 5º, vale para o bandido comum. Agora, o inimigo do Estado, certas garantias ele não tem. A garantia, por exemplo, da privacidade de comunicação. Você, para fazer uma interceptação telefônica, você não precisa fazer um trâmite demorado para pedir ao judiciário a autorização para fazer a interceptação, se abre vistas ao Ministério Público, para o Ministério Público avaliar não, simplesmente se faz. Caso, nós tivemos aqui na Copa alguns camaradas que vieram do mundo árabe, né? Eles foram presos aqui, ficaram presos até o final da Copa. Não sei se vocês se recordam disso. Direito penal do inimigo. Então nós precisamos, o crime ele evolui. A gente não pode, a sociedade brasileira não aguenta mais você ficar com desculpa. Não, a gente não tem dinheiro no banco porque a violência é grande. E daí? E é assim que se resolve? Era muito bom que eu pagasse minhas contas assim, não era? Chegasse no final do mês, eu disse, sabe, eu não vou pagar as contas esse final do mês porque a crise está aí.
e o cara do banco dissesse, ó, da Energisa ou da Cagepa, meu, tudo bem, tá legal, é compreensível, a crise tá aí, não paga não. Então tem que, né? Isso é inovação. Você dá respostas novas para os problemas antigos. Quem precisa dos serviços bancários, ele é de respeitado de toda sorte. Nós estamos falando aqui somente de um detalhe do grande desrespeito praticado pelo sistema bancário brasileiro. Mas aí você vai para fila, aí você vai, passa de manhã na frente dos bancos de Campina Grande, fila de idosos, velhinhos, no sol quente, esperando que a porta do banco abra para que ele possa acessar o interior do banco para fazer o saque da sua aposentadoria, né? Mais recentemente, por exemplo, no banco que eu movimento, estão esquecendo de mandar no final do mês a fatura pelo correio para minha casa. Isso é uma falta de respeito muito grande, porque primeiro tira do consumidor aquela perspectiva dele ir conferir despesa que se tem, se realmente está batendo ou não. Mas por que se faz isso? Porque se coloca lá dentro pacotes que não foi contratado e que muita gente não lê, e eu recomendo que se leia, né, que você vai se deparar, né, com pacotes de cartões que você sequer contratou para pagar R$70 por mês, como estava sendo debitado na minha conta e eu fui lá para reverter. Então é uma série de respeito. Para eles podem tudo e não tem reprimenda nenhuma, né? E assim, o maior respeito, doutor Rivaldo, eu sei da sua luta, do seu trabalho, e reconheço o PROCON de Campina Grande como um exemplo assim de dedicação. Mas a gente falar, por exemplo, de 1 milhão de multas esse ano em Campina Grande para o banco, a gente diz muito dinheiro, é nada. É um risco na água, né? É nada, absolutamente nada, não tem a coercibilidade da multa, não existe. Então tem que inverter essa história, sabe, Kleber? Porque você me fez a pergunta como de a propriedade a quem interessa, só interessa aos bancos. É um negócio muito lucrativo, né? Esse negócio você vê da legislação municipal mesmo, né? O ISS que o banco paga em Campina Grande é o ISS que o cara que tem uma lojinha do esquina paga. É o mesmo ISS, quer dizer, são coisas assim desproporcionais, agressivas e aviltantes, sabe? Que precisa, e aí vai chamar quem? Chama quem para dar esse freio de arrumação? Se a classe política, a classe que governa esse país é dependente do sistema financeiro. O sistema financeiro é quem elege e quem derrota presidente. O sistema financeiro é quem sinaliza se dá um impeachment ou não dá um impeachment. Se a candidatura daquele cara ali vai adiante ou não vai. Quem sustenta isso é o sistema financeiro. Quem joga essas cartas, a gente na nossa sã inocência, a gente pensa que elege presidente somos nós. Que conversa é essa? Somos nós nada. Vem de lá, é esse, o homem é esse. Pronto, vai. Se for contra o sistema financeiro, não vai, meu irmão. O valor já é provisionado, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O Temer, antes de sair, ele deu um perdão de 30 bilhões aos bancos, de tributos, fez essa graça com os banqueiros, né? Eu constrangido faço isso para você que está se preparando para jantar agora, sabendo que se você perdão desse ninguém me dá. Se você for amanhã ao banco pagar aquela fatura que está atrasada, você não vai ter esse mesmo beneplácito do banco que você trabalha, né? Que você opera. Eu mando um abraço para Dr. Leonardo, que é médico, Franklin, professor Lívio,
doutor Hugo Júnior, Jean Nunes, doutor Porfírio, Rodolfo Farias, Galego do Leite vereador, professora Ieda da UEPB, pastor Gustavo. Olha, boa. Muito selecionada, né? E concluindo essa parte do direito do consumidor, como é importante, mesmo a gente falando que foi 1 milhão de multas dos bancos, a gente tem que saber para onde é que vai esse dinheiro, quando esse dinheiro chegar. Sim. Sabe para onde é que vai? Isso aí é uma vaidade que eu tenho de ter feito essa lei das filas de Campina Grande, porque o recurso, praticamente todo o recurso da lei das filas, ele está sendo utilizado, foi utilizado pela prefeitura para a compra de maquinários, para a limpeza urbana da cidade, as perfuratrizes que estavam perfurando os poços na zona rural, comprado com dinheiro das filas, o tomógrafo do Hospital Pedro I, comprado com dinheiro das filas, um equipamento de raio-x. Então, toda oportunidade que eu tenho, eu reitero, meu amigo, está na fila, anota aí no teu celular, abra aí a agenda e anota aí o número do PROCON, porque você vai fazer com que essa lei ela pegue mesmo, né? E que o dinheiro da multa vai para esses investimentos que nós estamos falando. 151, você liga, 0800, é gratuito. E 98802-5525. Denuncia. Não adianta ficar reclamando com o cara que está de lado, mas rapaz, praguejando, falando mal de todo mundo, falando mal de política. Liga para o PROCON. É importante isso, certo? Que o cidadão tenha essa consciência. Ora, falar de direito e bem-estar animal, ontem foi o Dia Internacional do Direito dos Animais. É uma brincadeira o que acontecia, porque uma lei branda, né, que nunca colocou ninguém na cadeia, por mais hediondo que fosse o crime. Eu já vi, eu peço até que não mandem para mim. As pessoas mandam através de WhatsApp esses vídeos de tortura, são coisas assim que me deixam deprimido o resto do dia. Não mandem, eu não quero. Mas olha, é de você ficar indignado, coisas tão sérias e graves, porque o cara que faz isso com o animal, ele faz com o ser humano do mesmo jeito também. É só ter uma oportunidade. Então o cara fazer isso com o animal e pagar uma cesta básica e ficar na rua. Então eu espero que essa pena que foi majorada agora para, pelo menos, sai do juizado de pequenas causas, o cara, mesmo que possa pagar uma fiança, terá um tratamento mais severo, mais duro. Eu espero que, né, a pena, a lei, ela tenha um efeito pedagógico, porque o animal é um ser senciente. Ele sente dor, ele sente frio, ele sente fome, ele sente emoção, certo? E é uma criatura de Deus. Agora eu estou apelando para o lado religioso, porque se não tivesse importância, Deus não tinha dado ordem a Noé para pegar um casal de cada bicho e botar dentro de uma arca. Deixava morrer tudo no dilúvio, estava acabado. Né? Então nós temos diversas partes da Bíblia que fala, né, que o animal, ele é importante. Não tem um provérbio que diz: o homem de bem cuida bem até dos seus animais. Se você não gosta, meu irmão, se você não valoriza, não maltrate. Não leve um animal para casa para você deixar o bichinho morrer de fome ou morrer de frio, amarrado com uma corrente de 30 centímetros, debaixo de sol a pino. Essa semana passada eu vi ali na avenida do Canal do Prado, cidadão amarrou 3 cavalos, uma égua, um cavalo e um potrinho. Na cabeça dele está tudo normal, amarrado numa pedra, né? Num terreno que não tem um pé de grama, não tem um copo desse daqui de água, debaixo de sol a pino, o dia todo esses animais. Aí eu faço a pergunta: vem cá, e se fizesse o mesmo contigo, tu ia achar bom? Estava certo, estava direito. Então, são essas coisas que acontecem, e acontecem com uma frequência tão grande que são banalizadas. Né? Aí o camarada diz: mas Paulinho, tu se preocupando com isso, eu me preocupo com velho, me preocupo com mulher, me preocupo com criança, mas não deixo de me preocupar com os animais até que um dia não seja mais necessário me preocupar, em que se respeite, né? Em que se respeite. Então, eu fico feliz com essa notícia que você dá, porque o direito penal brasileiro é movido a sangue, né? Tem que acontecer uma tragédia, uma coisa, para se tomar uma iniciativa de ter uma lei dura. Agora, não adianta só estabelecer lei,
como dizia Norberto Bobbio, um pensador do direito moderno. Mas nós precisamos efetivar. É preciso, na hora que alguém telefone para a polícia vá. A grande dificuldade dos protetores dos animais em Campina Grande é que se telefona chamando uma hora dessa, aí fica, não, isso aqui não é com LOSC, é com o IBAMA, aí liga pro IBAMA, não, é da Coordenadoria do Meio Ambiente, e fica nesse jogo e ninguém vai lá. Eu já passei o constrangimento de ver um camarada embriagado em cima de uma carroça com um jumentinho, não era um burro, era um jumentinho pequeno, frágil. O camarada ali perto do convento de São Francisco, cheio de cachaça, botando esse jumento para correr para cima e para baixo. O animal estava sangrando, né, por diversas partes, de tanto apanhar. Chamei a guarnição da polícia. Aí, tudo bem. O Olímpia, delegado de polícia também, estou lá assumindo os meus atos como cidadão e como autoridade que sou. Aí chegou a guarnição, aí olhou pro camarada, disse, é danado, é um pai de família. Pai de família, né? O senhor sabe que vai pra cadeia. Eu disse, sei, meu irmão, que eu sou delegado. Disse, um pobre desse vai pra família por causa do jumento, fazendo o movimento. E ali, já algumas pessoas que estavam ali, que estavam do lado do bicho, já começaram a ficar de lado. Emocional. Já começou a ficar de lado. E a dificuldade para arranjar testemunha, né? Então a gente precisa, né? Leis fortes, sim, leis fortes. Mas eu não preciso, eu dizia hoje lá na Câmara, né? Eu dizia ontem, não é porque eu não concordo com a lei que eu não vou cumprir. Se eu não concordo com a lei, vou trabalhar para que ela seja revogada, mas enquanto for lei tem que ser cumprida, ou não? Não é verdade? Cara, não, a lei é injusta, isso, a minha missão não é essa. Eu não sou juiz, nem estou no patamar de ser um parlamentar federal de modificar a lei. A lei está posta e a lei tem que ser cumprida. Então é importante que a lei seja majorada, mas é importante também que os operadores da lei tenham consciência cívica e obrigação de fazer aquilo que está na lei. Não relativizar, né? Não escolher, né, qual é o caso que você deve ir ou não, né? É um caso sério que você tem que ir e é assim que eu penso.